Ei, escuta o Ronaldo. Quem você acha que tem mais chance de entender as ideias de uma pessoa? Alguém que convive todos os dias com aquela pessoa ou alguém que apenas leu sobre a pessoa ou ouviu falar a respeito das ideias da pessoa? Pensa aí um pouquinho. Eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Quem você acha que tem mais chance de ter convicção a respeito de uma coisa? Quem viu? Quem experimentou? Ou quem apenas ouviu falar? Gente, eu recordo que quando o Victor era garotinho, ele rejeitava muita comida que a gente oferecia. A Ruth preparava alguma coisa e ele não queria. E ele rejeitava mesmo sem ter experimentado, dizia, não gosto disso. Você que é pai, você que é mãe, talvez já tenha vivido essa experiência, né? Aí a gente dizia, você nem experimentou, como que você diz que não gosta? Não experimentou, como diz que não gosta? Onde tá isso na cabeça, moleque? Mas o menino era insistente, hein? Ele tinha certeza que não ia gostar. A negociação para experimentar era sempre difícil, nem sempre dava certo. Sabe, gente, o ser humano gosta de ter certeza. Não importa muito se conhece ou não, a gente se apega a uma ideia e não abre mão da ideia. A gente gruda nela. A gente também não gosta de conviver com a dúvida. Certezas nos dão segurança. E muitas das nossas certezas surgem por crenças imaginárias. A gente alimenta essas crenças. Mesmo sem conhecer, mesmo sem ter convivido com alguém, mesmo sem ter estado num determinado lugar, mesmo sem ter visto um fato, a gente alimenta convicções, a gente alimenta certezas. Algumas dessas certezas, inclusive, são verbalizadas. A gente defende como se a gente tivesse passado por um verdadeiro processo de imersão para aprender tudinho sobre o assunto, sobre a pessoa, sobre o fato, sobre a teoria. É um negócio de doido. E em tempos de redes sociais, essas convicções elas ganham visibilidade pública e produzem até mesmo enfrentamentos, produzem conflitos, produzem rupturas. Mas sabe de uma coisa? Achar que está certo não significa estar certo. Achar que está certo não significa estar certo. E mais, mesmo uma experiência empírica, mesmo tendo visto, não significa que a gente vai entender algo. Tem uma história envolvendo Jesus Cristo que ilustra isso claramente. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, após o versículo 37, nós lemos sobre a multiplicação dos pães e peixes. Esse milagre permitiu que milhares de pessoas fossem alimentadas. É um milagre muito conhecido. Jesus pegou 5 pãezinhos, 2 peixinhos, orou e começou a reparti-los. E ele foi fazendo isso, repartindo os pães e peixes, repartindo, e os discípulos iam servindo a multidão. Jesus repartindo, discípulos servindo, e mais de 5.000 homens foram alimentados naquele dia. Quando todo mundo comeu, Jesus começou a despedir as pessoas, já era tarde. E Jesus também insistiu para que os discípulos pegassem o barco e atravessassem o mar em direção a um outro lugar chamado Betsaida. Depois de todo mundo ir embora, inclusive os discípulos, Jesus ficou sozinho em terra e os discípulos estavam lá, no mar. Enquanto Jesus estava em terra, começou uma tempestade. E Jesus viu que os discípulos estavam em apuros, passando sufoco. E por volta das 3 horas da manhã, Jesus foi caminhando sobre as águas para encontrar com os discípulos que estavam lá no mar, no meio da tempestade. Imagine, estava rolando uma tempestade e Jesus andando sobre as águas, numa boa. Eu confesso a você que eu imagino Jesus surfando as ondas, mas sem prancha. Quando os discípulos viram aquilo, eles acharam que Jesus era um fantasma. O Evangelho de Marcos diz que os discípulos ficaram aterrorizados. Aterrorizados. Sentiram terror. Jesus tranquilizou os discípulos e também pôs fim à tempestade.
Mas aqui tem um detalhe incrível. Nos versos 51 e 52 do capítulo 6 de Marcos, nós lemos que após esse novo milagre, os discípulos ficaram admirados. E escute, por que os discípulos ficaram admirados? O texto diz que eles ficaram admirados porque eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O milagre que já tinha acontecido. Gente, os discípulos tinham estado com Jesus durante o milagre, ajudaram na distribuição dos pães e peixes. Eles tinham visto tudo, tudinho, mas eles não tinham entendido nada, nadinha. Por isso, quando Jesus aparece andando sobre o mar, em meio à tempestade, eles ficam aterrorizados. E quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam admirados, eles não conseguem acreditar no que estão vendo assim. Como assim? Como que alguém acalma a tempestade? Eles não tinham entendido nem o milagre anterior da multiplicação. Gente, essa história é maravilhosa, porque ela traz 3 ensinos preciosos para a gente. Os 2 primeiros, a gente pode aplicar na vida prática, na vida cotidiana. O terceiro, na vida espiritual. Primeiro, não é pelo fato de ter visto alguma coisa, não é por ter tido a experiência que somos autoridade para dizer o que aconteceu. Gente, ver não significa entender. Ver não significa entender. Os discípulos viram o milagre, mas não entenderam. E quando Jesus chegou andando sobre o mar, eles só conseguiram enxergar um fantasma. Por não saber direito das coisas, quantas vezes nós temos visto fantasmas por aí e feito julgamentos errados, analisado de forma inconveniente e incorreta? Segundo ensino, se quem viu pode não ter entendido, o que dizer então de alguém que apenas ouviu falar ou leu a respeito do que aconteceu? Gente, a gente precisa ser mais cauteloso nas nossas conclusões a respeito das coisas. Terceiro, o fato de se identificar como seguidor de Cristo hoje não significa de fato conhecê-lo. Os discípulos estavam com Jesus, viviam com Jesus, presenciavam os milagres de Jesus, mas ainda assim não entendiam muita coisa sobre Jesus. Quem somos nós na ordem do dia, né? Para a gente se sentir autoridade. Hoje nós caminhamos com Jesus pela fé, sem nunca ter visto Jesus. Por isso nós precisamos ser humildes e pedir ao Espírito Santo que por meio do estudo da Bíblia, Cristo seja revelado a nós. Para que a gente possa viver o verdadeiro evangelho, sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor. Amém?